Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para fazer um apanhado das leituras que eu fiz durante a Maratona de Estações Literárias versão de verão 2.0, portanto a última que terminou aqui há uns dias, e eu venho aqui falar de todos os livros que encaixei em cada uma das categorias e houve uma que ficou por preencher. Infelizmente foi também uma que eu queria muito ler o livro que tinha escolhido para ela, mas vai acontecer eventualmente. Quando quer que seja, aquele livro vai ser lido e eu sei que vou gostar muito. Portanto, eu vou passar a mostrar-vos quais eram as categorias e quais foram os livros que eu acabei por ler para cada uma delas. A primeira categoria é ler um livro que seja recomendado por um bookstagrammer, um booktuber, um blogger, alguém que use redes sociais para falar sobre livros e, portanto, que faça recomendações. Para aqui eu escolhi A Dança das Estrelas, da Emma Donoghue. Foi um livro que foi muito recomendado por várias pessoas. As pessoas que eu me estou a lembrar mais neste momento são as duas Marias João. Foi por isso que eu acabei por comprar o livro e oferecer à minha mãe, e a minha mãe foi a recomendação final, só que ela não tem redes sociais e, portanto, este foi o livro que eu escolhi. Foi um livro do qual eu gostei muito, passado numa enfermaria durante 3 dias durante a gripe espanhola. Segue várias mulheres que vão passando por uma enfermaria extremamente pequena, é muito interessante, e se gostam de termos médicos e de situações bastante reais, é um bom livro para vocês. A categoria seguinte era ler um livro cujo título começasse com a letra M. Para aqui eu escolhi Mil Tormentas, do Tony Sandoval. Eu já tenho aqui alguns livros do Tony Sandoval em casa, ainda só tinha lido um ou dois, já não sei, já nem sei a quantas ando. No entanto, este era um dos que estava por ler. É uma história muito interessante sobre quando nós crescemos. É um coming of age e o facto de sermos diferentes num sítio com mentes muito fechadas e onde acabamos por ser julgados só por ser diferentes. E é muito interessante ver aqui dois mundos paralelos em que esta rapariga foi confundida com a rainha do outro lado e, portanto, acaba por criar aqui toda uma confusão. Vai haver também uma guerra, mas é uma coisa bastante rápida. A arte do Tony Sandoval é simplesmente magnífica e foi uma excelente escolha para esta categoria. A categoria seguinte era ler um livro cujo título tivesse apenas uma palavra, e para aqui eu li Rebecca, de Daphne du Maurier. Rebecca, que eu falei no vídeo das leituras de agosto, um livro do qual eu gostei muito. A história em si acaba por ser toda condicionada pelo ambiente que se cria aqui nesta casa, que é o Manderley. Portanto, a mansão Manderley, no fundo, acaba por ser quase a personagem principal deste livro. É muito interessante, vale muito a pena, ainda tenho de ver o filme. Para a categoria de ler um livro que tenha sido publicado em 2021, eu tenho aqui Amelia Unabridged. Este livro saiu em março, se não me engano. Posso estar errada, não consigo ver aqui, só diz que é 2021. Isto acontece muito nos livros em inglês, nós costumamos ter pelo menos o mês em que foi publicado também, talvez por causa da lei do preço fixo. Amelia Unabridged é a história de uma rapariga que, antes de ir para a universidade, acaba por se chatear com a melhor amiga. Era suposto elas irem juntas para a universidade e, no meio de toda esta confusão de terem ficado chateadas, o que acontece é que a amiga dela morre num acidente e ela nunca tem a oportunidade de resolver o problema entre elas. Ela vai acabar por receber um livro de uma edição especial de um livro que ambas adoravam e, portanto, vai começar a tentar perceber se é uma coisa que a amiga tinha feito quase como um pedido de desculpa, ou se é um sinal de que está desculpada pelas coisas que aconteceram. É uma história interessante. Não gostei muito da forma como as personagens estão criadas, mas isso penso que poderá ser um problema meu, porque a maior parte das pessoas adora este livro. O sítio onde a história se passa é muito bonito e eu queria só poder visitar o que está neste livro, não necessariamente conhecer estas personagens. A categoria seguinte era um livro onde viajar tivesse um papel de destaque e para aqui eu escolhi Cidades do Sol em busca de utopias nas grandes metrópoles da Ásia, do Paulo Moura. É um livro que passa por várias metrópoles asiáticas, como o título diz, ou o subtítulo diz, e, portanto, o autor o que faz é tentar perceber de que forma a classe média mudou nos últimos anos e quais são os poderes de compra e a nível cultural que uma classe média acaba por ter neste momento, e se as pessoas que estão e fazem parte dessa classe média se têm noção de como as coisas se alteraram para eles. E, portanto, ele passa por Bangalore, Jakarta, Saigão, Manila, Seul, Shenzhen, Pequim, Xangai, Chongqing, Hong Kong. Foi muito interessante, muito interessante ler este livro
e é um livro de não ficção. Se gostam de viagens, se têm interesse pela parte mais social, então acho que também será uma boa sugestão para vocês. Chegamos então à categoria que eu não preenchi, que foi um livro que se passasse nos Açores. Eu tinha Meridiano 28 para ler e eu hei de ler, porque eu quero muito ler aquele livro. Foi só não conseguir gerir muito bem o tempo que tinha para as leituras. Portanto, vou passar para as categorias seguintes. O livro que li de uma autora nacional foi aqui O Retorno da Dulce Maria Cardoso, um livro que me deu algumas crises de ansiedade, principalmente no início, em que eles ainda estão em Luanda e as coisas não são muito bonitas. É um livro que me deixa um pouco ambígua relativamente à história. Acho que está extremamente bem representada a época e as coisas que as pessoas viveram. Eu vou falar mais sobre ele nas leituras do mês de setembro, portanto é aguardarem por esse vídeo. Para a categoria de ler um livro de um autor nacional, eu escolhi Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, do Amilcar Monteiro. É um livro de contos, o livro tem 5 contos e eles são todos bastante diferentes entre si. O Amilcar consegue fazer uma coisa que eu gosto, porque nem sempre eu consigo encontrar isso nos contos, e é o que me faz não ser grande fã de contos, que é consegue limitar as histórias que conta, e portanto é um livro que tem muito de humor, sarcasmo, de análise e crítica social, tipo de coisas que às vezes nos deixam pensar. Mais uma vez também vou falar mais sobre ele durante o mês de setembro, portanto é aguardarem por esse vídeo. Para a categoria de um livro que tivesse a palavra verão no título, tenho aqui Verões Felizes, número 2, portanto A Menina Estrela e o Repouso do Guerreiro. Gostei muito deste livro, gostei ainda mais do que o primeiro volume, portanto, se ainda não conhecem estas bandas desenhadas, por favor, vão ver. De certeza que, mesmo que vocês não fizessem este tipo de viagens durante o verão, rumo ao sul, ao norte, à costa, ou onde quer que fosse, de certeza que há coisas com as quais se vão conseguir identificar e é muito, muito giro. Para a categoria de um livro do meu género favorito, eu escolhi aqui O Demónio das Águas Sombrias e honestamente eu nem sequer sei como classificar este livro. O autor, como já tinha feito também nas 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, acaba por misturar vários géneros literários e portanto nós aqui temos um pouco de mistério, temos também alguma fantasia, que depois acaba por ser explicada, portanto fantasia é só enquanto está a acontecer. E é um livro que eu gostei muito de ler, um livro bastante interessante. Prefiro o 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, mas também gostei muito de ler este livro. Acho que está muito interessante e joga aqui com a nossa mente de uma forma um bocadinho mais subtil ou um bocadinho menos parque de diversões para o meu cérebro. Mas muito, muito giro. Para um livro que desse para escrever a palavra areia com o título e o nome do autor, eu escolhi aqui Ser Animal, Ser Humano, da Melanie Challenger, uma nova história do que significa ser humano. Como vocês sabem, eu adorei este livro, é só fantástico. Se vocês quiserem algo que faça um apanhado sobre a nossa biologia, sobre psicologia, sociologia, filosofia, tudo isso, economia, sobre o que é ser humano e sobre de que forma nós nos tentamos destacar dos outros animais no planeta, este livro é definitivamente um livro a lerem. É um livro que tem muitas coisas que nos faz refletir e que eu adorei ler, portanto é um livro que eu vou andar a recomendar durante algum tempo. Para a categoria de um livro de fantasia, eu escolhi The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klune, um livro que eu adorei, um dos favoritos do ano, definitivamente, que eu espero que seja traduzido, porque este livro é só lindo, é lindíssimo. A nível de educação, a forma como nós educamos crianças para saberem respeitar-se elas próprias, conhecerem os seus limites, conhecerem também os limites das outras pessoas, sobre aprendermos a respeitar as diferenças dos outros. Este livro é só lindo! É só lindo. Tão lindo que o livro novo do autor já está cá em casa e vai fazer parte da minha TBR para a próxima estação. Pronto, e é isso. Para a categoria de um livro que tenha água na capa, eu escolhi A Livraria dos Finais Felizes, da Jenny Colgan. Também gostei imenso de ler este livro. A capa tem água aqui em baixo, tem um rio, portanto uma ponte onde a carrinha está a passar e depois tem o rio em baixo. Ele caiu nas minhas leituras de paraquedas no momento em que eu precisava dele. É um livro sobre nós estarmos em encruzilhadas e acabarmos por decidir por um caminho que nem sempre é aquele mais fácil, aquele que toda a gente espera que nós tomemos, e portanto foi um livro que eu gostei muito de ler, um livro que definitivamente me fez pensar um bocado na minha vida e que me ajudou a perspectivar algumas coisas, portanto não é um livro extraordinário, mas é um livro que entretém. Para a categoria de um livro que tivesse um
título ou cargo no título do livro, eu escolhi aqui A Devoradora de Pecados, da Megan Campisi. Devoradora de Pecados é efetivamente o cargo daquela pessoa, portanto era alguém que tinha aquele cargo numa vila, numa aldeia, numa cidade, o que é que fosse, e que ia de casa em casa para recolher os pecados das pessoas que estavam moribundas e depois de mortas iria comer os alimentos que fossem correspondentes aos pecados que as pessoas tinham confessado. É um livro inspirado no facto de ter havido efetivamente pessoas, até há relativamente pouco tempo, que comiam pela alma das pessoas que tinham morrido. Não era assim tão colorido como este, no sentido em que era pão e água, basicamente, ou pão e vinho, quase como a última ceia de Cristo, portanto era uma forma de limpar os pecados da pessoa. Aqui cada pecado tem um tipo de alimento ou uma preparação de alimento específico e portanto acaba por ser um bocadinho mais diverso nesse sentido. Eu gostei muito de ler este livro. Para a categoria de um livro com mais de 400 páginas eu li Spoiler Alert, da Olivia Dadd, um livro que eu gostei muito de ler. Este livro tem 403 páginas, mesmo res Camparique. Nós temos aqui duas personagens que vão acabar por se conhecer em situações um bocado estranhas. A April é cosplayer e decide que está na altura de ignorar o facto de ser plus size e de cortar a cabeça dela nas fotografias que publica e dizer: esta sou eu, isto são as coisas que eu gosto, e portanto acaba por fazer. E como nós sabemos, a internet é um sítio muito complicado e portanto ela, além de muitos comentários bastante positivos, acaba por receber também muitos comentários muito negativos relativamente à forma dela, à figura dela, ao corpo dela. E um dos atores que entra na série da qual ela está a fazer cosplay acaba por a convidar para sair e a partir daí começa a haver todo um conjunto de peripécias. Houve aqui algumas situações em que eu pensei, ok, mas se vocês tivessem falado disto um bocadinho mais cedo, se calhar escusavam de estar a criar este tipo de situações conflituosas. Mas tirando isso, gostei imenso de ler este livro e se não fosse o facto de ser um bocadinho mais steamy do que eu gosto, quase certeza que tinha levado 5 estrelas, porque a nível de positividade corporal é simplesmente fantástico. E a última categoria era um livro com menos de 200 páginas e para aqui eu li Art Matters, do Neil Gaiman, com ilustrações do Chris Riddell. Um livro que tem três histórias. Eu não lhe quero chamar histórias porque isto no fundo são divagações do Neil Gaiman. É o Why Our Future Depends on Libraries, Reading and Daydreaming e portanto fala muito de livros, bibliotecas, bibliotecárias, a forma como nós precisamos de continuar a dar importância a essas coisas e a manter o lugar delas na sociedade, porque a sociedade precisa de tudo isto, livros, bibliotecas e bibliotecários para continuar a funcionar. E depois tem Making a Chair, que é uma divagação sobre eu devia estar a construir uma cadeira para poder escrever, mas em vez disso vou escrever sobre eu devia estar a construir a cadeira e não estou. Portanto, e o último então é o Make Good Art. E isso tem a ver com todos os artistas. Peguem naquilo que vocês fazem, pegam naquilo que vocês têm uma paixão por fazer e deitem cá para fora, partilhem isso com o mundo. O mundo precisa que haja mais artistas, mais pessoas passarem do sentimento para qualquer que seja o formato ou o meio que vocês usem para partilhar essa arte. E portanto este livro é uma excelente maneira de terminar aqui este wrap-up das minhas leituras. E portanto estes foram os livros que eu li durante o verão. Houve mais livros, obviamente, mas estes foram os livros que foram contados para cada uma das categorias. Espero que a vossa maratona de verão tenha corrido bem, espero que estejam a participar connosco na última, na maratona do outono 2.0. Espero que estejam a fazer boas leituras, ainda estão mais que a tempo de se juntarem a nós, são sempre bem-vindos. Se não têm Facebook, mandem mensagem e nós vamos enviar tudo o que vocês precisam para participar na maratona. E portanto eu vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!